Fala, humilhadores da biologia, beleza? Vamos agora aqui para o nosso vídeo da parte 3 sobre tecido epitelial. Se o slide aqui ajudar, né? O negócio aqui ficou um breu, é porque vem coisa tensa por aí então, né? Bom, tô brincando aqui, o negócio aqui é Discovery Kids, é muito tranquilo, vamos lá. A gente já viu o epitélio de revestimento, tinha a parte 1 e parte 2 do vídeo, e agora passamos para o epitélio glandular. Gente, epitélio glandular, como esse nome diz, glandular lembra o quê? Lembra glândula. E glândula é um tecido, né? é uma célula, uma estrutura que vai fazer o quê? Vai secretar alguma coisa. Então é um tecido especializado em secretar. Bom, e aonde a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso, células isoladas, a gente tem células secretoras que ficam, por exemplo, na pele, fazem parte do órgão que é a pele. A gente vai encontrar também esse tipo de epitélio dentro de alguns órgãos, por exemplo, no pâncreas a gente tem o epitélio glandular, endócrino e exócrino. Então, sempre a porção de uma região, de um órgão responsável pela secreção de algum produto, seja hormônio, seja enzima, vai ser sempre um epitélio glandular. Então, por exemplo, qual é a região do rim responsável, que tecido é esse responsável pela produção do hormônio eritropoetina? Epitélio glandular do rim. Qual é o tecido presente no pâncreas responsável pela produção de insulina? O epitélio glandular. Qual é o tecido presente no estômago responsável pela produção de gastrina e de pepsinogênio? Epitélio glandular. Então vai ser sempre assim. Foi o que foi? Beleza. Bom, outra coisa importante é que as células glandulares, elas podem sintetizar os produtos que serão liberados, armazenar e secretar quando o corpo bem entender. Então vai ser sempre necessário um sinal específico para que esse produto que a célula produziu seja liberado. Então, por exemplo, no estômago, o sinal para liberar pepsinogênio vai ser a distensão do estômago e o estímulo do hormônio chamado gastrina. No pâncreas, por exemplo, o sinal para produzir e liberar insulina vai ser o aumento da glicemia sanguínea. Então sempre vai ter um sinal do nosso corpo para provocar aí um estímulo para que o epitélio glandular produza e libere o seu produto. Outra coisa importante é que essa célula glandular, né, desse epitélio, a glândula pode ser unicelular, por exemplo, a célula caliciforme que está presente aí na mucosa da traqueia, na mucosa do brônquio, na mucosa do intestino grosso. Ou ela pode ser uma glândula, né, multicelular, um epitélio multicelular. Por exemplo, as ilhotas pancreáticas, que geram insulina, glucagon, somatostatina, amilina. É um aglomerado de células que fica dentro do pâncreas, tá? Em relação à célula endócrina. Muito bem. Seguindo aqui, a gente pode classificar as glândulas quanto ao local que o produto de secreção vai ser liberado. O produto vai ser secretado, vai ser liberado. Então, por exemplo, a gente tem aqui glândulas que são exócrinas. A glândula exócrina, ela vai liberar o seu produto através de um canal, que a gente chama de ducto. Então, por exemplo, a glândula se encontra dentro da pele, né? Ela vai liberar, por exemplo, o suor, no caso da sudorípara, para a superfície da pele. E a conexão da glândula com a superfície da pele se dá por meio de um canal que faz parte da estrutura da glândula. E esse canal chama-se ducto. Um outro exemplo. No caso da glândula salivar, a parótida, por exemplo, ela vai liberar a saliva num canal específico, que é o chamado ducto da glândula salivar parótida, e esse canal vai desembocar, né, aqui na bochecha para liberar a saliva dentro da cavidade oral. Então, sempre uma glândula exócrina, o produto que ela vai liberar vai chegar numa superfície que a gente considera como externa, por meio sempre de um canal, sempre de um ducto. Lembrando que o que é um meio externo? O meio externo não é só a superfície corporal. A gente considera o tubo digestivo também como um meio externo, tá? Então, saliva, suco gástrico, enzimas pancreáticas, bile, tudo isso se considera secreções exócrinas. Por quê? Porque o tubo digestivo é uma cavidade externa, beleza? Em contrapartida, a glândula endócrina, ela vai liberar substâncias que ou caem na corrente sanguínea, como hormônios, ou elas vão cair entre as células, no caso na substância fundamental, no meio intersticial. A gente diz que isso é um tipo de estimulação parácrina. Então, quando a glândula é endócrina,
ou o produto cai entre as células, ou ele cai na corrente sanguínea, beleza? É diferente da exócrina que cai ou no tubo digestivo ou na superfície da pele, né? Ou então, por exemplo, no caso do leite materno, tá? Da lágrima, são exemplos de glândulas exócrinas. Agora nós temos glândulas que fazem as duas coisas, que são glândulas mistas ou anfícrinas. Por exemplo, o estômago é uma glândula mista. Por quê? Porque produz ácido e pepsinogênio que cai no próprio estômago, na cavidade estomacal, e isso é uma secreção exócrina, porém também produz gastrina, que cai na corrente sanguínea, que é um hormônio. Então, nesse caso, ela vai ser endócrina. Então, nós temos aí um exemplo de glândula mista. Agora, um exemplo exclusivo de glândula endócrina. A gente tem a tireoide, só vai liberar na corrente sanguínea. A gente tem aí a adenipófise, tudo que ela libera na corrente sanguínea. Então, nesse caso, ela vai ser exclusivamente endócrina. Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra como que essas glândulas se diferenciam. Então, aqui nós temos, por exemplo, um epitélio primitivo, que como qualquer epitélio sempre está ali em cima da lâmina basal, e embaixo você vai encontrar o tecido conjuntivo propriamente dito. Na diferenciação glandular, o primeiro passo que acontece é o seguinte: algumas células do epitélio, ó, esse bolinho aqui de célula, ele começa a proliferar e empurrar a lâmina basal em direção, né, para o meio de dentro do conjuntivo que está abaixo. A gente consegue ver aqui na imagem, ela começa a empurrar a lâmina basal para dentro do conjuntivo, e as células epiteliais que estão ali se proliferando começam a invadir também. Posteriormente, acontece uma diferenciação das células. Você consegue perceber que algumas vão ter essa cor aqui verde pintada aqui na figura, e outras continuam aqui com a cor antiga, que é uma cor meio rosada. O que significa isso? Essas células verdes aqui são as células que realmente vão realizar a produção da substância que vem a ser secretada. Então, esse aqui sim é o epitélio glandular. O outro epitélio que está aqui de rosa continua sendo de revestimento. Ele está só revestindo aqui, ó, a superfície desse ducto, que é justamente o ducto por onde toda a secreção exócrina tem que passar para alcançar aqui o meio externo, seja ele pele ou tubo digestivo. Então, uma glândula exócrina, ela vai ter duas porções. A porção do ducto, o epitélio que reveste o ducto, que continua sendo de revestimento, e o epitélio que fica realmente na glândula. Esse sim vai ser o epitélio glandular. Isso aqui é um tipo de diferenciação de glândula exócrina. Porém, como acontece na glândula endócrina, a gente percebe aqui o seguinte: existe um momento, ó, na glândula endócrina que rola uma separação do epitélio glandular com o epitélio de revestimento que deu origem a ele. E essa separação vai isolar as duas células. Você vai ter aqui o de revestimento que ficou lá na superfície, acima da lâmina basal, e o glandular agora, ele ficou aqui mais internalizado. Ele ficou realmente, né, dentro do conjuntivo, ainda envolvido, pessoal, por quem? Pela lâmina basal, mas agora ele está entrando em contato com os capilares, com o vaso sanguíneo. Justamente por quê? Porque ele vai liberar nesse vaso sanguíneo os seus produtos. Então aqui é um tipo de desenvolvimento de uma glândula endócrina, de um epitélio glandular endócrino. Nós temos aqui duas formas desse epitélio se formar, tá? A gente tem a possibilidade das células endócrinas formarem como se fosse uma bolinha e o vaso sanguíneo ficar ao redor. Quando isso acontecer, a gente vai classificar como um epitélio glandular do tipo folicular, endócrino folicular. Agora, às vezes, as células endócrinas, elas podem ficar formando cordões de células, onde no meio o vaso sanguíneo passa. Nesse tipo de diferenciação, a gente vai classificar como um epitélio glandular endócrino do tipo cordonal. Agora, isso aí já é muito mais específico no vestibular, eu nunca vi isso ser cobrado, já é uma coisa mais nível graduação. Mas fica aí para você aprender. Bom, a gente também pode classificar a glândula exócrina quanto à forma dos ductos. A gente tem ducto que é reto, tem alguns que são ramificados, e nós podemos também classificar quanto à forma da glândula. Tem glândula que é tubular, forma um tubinho, como o nome diz. Agora tem glândula acinar, que ela faz tipo como se fosse uma uva, né? Ela é mais redondinha e fica ligada dessa forma ao ducto que vai levar a secreção até o meio externo. Pô, tá muito estranho isso daí. Calma que tem imagem aqui para você entender. Vamos lá, então a gente tem aqui, ó, como classificar uma glândula exócrina. A gente tem aqui, nessa região preta, o preto é a glândula de verdade. Então são as células do epitélio glandular exócrino. Aqui de azul não é glandular, isso aqui é de quê? De revestimento.
Então essa glândula aqui é uma glândula classificada como tubulosa simples. Por quê? Primeiro porque ela tem forma de tubo. E ela é simples porque não tem ramificação. Então é uma porção só de produção desembocando em um ducto único. Beleza. Então glândula tubulosa simples. Agora aqui nós temos o quê? Tubulosa simples, do tipo ramificada. Por que ainda simples? Porque é um único ducto que vai ligar até o meio externo. Agora ramificada, por isso que é simples, tá? Agora ramificada, porque a porção produtora, a porção glandular, se ramificou. Então o simples é referente a um único ducto e o ramificada é porque a porção glandular de verdade se ramificou. E continua sendo o quê? Tubulosa, porque lá você consegue ver que são dois tubos, beleza? Agora, essa daqui continua simples, ó. Tubulosa simples, beleza? Porque tem forma de tubo e um único ducto secretor. Agora, enovelada, por quê? A parte glandular que forma um tubo, ela se estica e começa a se enrolar em torno de si mesma. Então, quando isso acontece, você vai classificar como enovelada. Agora, aqui já mudou um pouco, ó. Aqui ela é acinosa simples ramificada. Ela não é mais tubulosa. Por que acinosa? Porque ácino é como se fosse essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Então essa porção aqui, que é tipo uma bolinha, como se fosse uma uva, a gente chama de ácino. Agora, por que simples? Porque nós temos aqui um único ducto, tá vendo? Essa parte aqui é azul. É um único canal para secreção. Agora, por que acinosa? Porque ao invés de ser um túbulo, um tubinho, ela agora é uma bolinha, como se fosse uma uva. E por que ramificada? Porque a porção glandular, a porção produtora e secretora do produto, ela tem aqui, ó, várias ramificações. Então, acinosa, bolinha, simples, um único ducto, ramificada, a porção glandular tem várias ramificações. E nós temos aqui outros tipos, tá? Bem mais complexo. A gente tem aqui, por exemplo, agora não é mais, nenhuma aqui é mais simples. Todas elas são compostas. Qual é a diferença? Vocês conseguem perceber agora que tem vários caminhos para o produto ser secretado, chegar até o meio externo. Então a porção ductal, né, os caminhos que a secreção pode chegar até o ambiente externo são vários. E agora, por que composta? Porque nós temos várias glândulas, olha só, em regiões separadas. Tudo isso porque o ducto está ramificado. Então aqui continua sendo acinosa, porque lá a porção glandular é como se fosse uma uvinha, ela é redondinha, composta. Por quê? Não é mais um único ducto, não é mais simples. Agora temos vários caminhos para que a secreção possa chegar nesse canal aqui e atingir assim o meio externo. Agora essa daqui é mais complicada, ó. Túbulo acinosa composta. Que negócio é esse? Vocês conseguem ver que a porção de revestimento, que é azul, tem vários caminhos. Começa aqui, segue para cá, desce, por isso que ela é composta. Agora, a porção produtora, que realmente é glandular, vocês conseguem ver que tem o ácino, que é essa região aqui que é a alvinha, e também tem um tubo. Então é por isso que ela vai ser chamada agora de túbulo acinosa, porque o que produz a secreção tem o ácido, que é a alvinha, e tem o tubo. Então, túbulo acinosa. E por que composta? Porque a região do ducto tem vários caminhos, várias ramificações para que esse produto atinja o meio externo. Agora essa daqui, ó, você não vê ácido. Então aqui ela é puramente tubulosa. Olha lá, tubinho aqui, tubinho aqui, tubinho aqui, lalala. E por que ela não é simples? Por que ela é composta? Porque a gente vê aqui, ó, que tem vários caminhos, vários ductos, vários tipos de caminho para que o produto, né, a secreção exócrina, atinja aqui o meio externo. Beleza? Essa não é a parte mais relevante dessa classificação, tá? Mas, caso apareça alguma questão aí, a gente tem que saber para conseguir ter uma nota boa no vestibular. Agora, gente, epitélio glandular exócrino, a gente também pode classificar, primeiro, quanto à forma da glândula, como a gente fez agora, quanto ao tipo de secreção. A gente tem, por exemplo, glândulas serosas, que produzem proteínas. No caso aqui, a gente tem os ácidos pancreáticos, são eles que produzem a lipase pancreática, tripsinogênio, quimotripsinogênio, carboxipeptidase, nuclease. Então, quando a glândula é serosa, ela vai produzir muitas proteínas. Agora, quando a glândula é mucosa, ela vai liberar muito líquido e vai liberar também glicoproteínas, que é o que vai formar o muco, né? Esse nome lembra. Mucosa vai liberar muco.
que é uma substância um pouco mais fluida, mas não chega a ser líquida. Então, nesse caso, você vai chamar de glândula mucosa. Um exemplo aqui são as células caliciformes, que produzem o muco, que vai dar origem, né, que vai revestir as nossas vias aéreas, por exemplo, traqueia e brônquio, e também tem aí as células caliciformes do tubo digestivo, especificamente do intestino grosso, tá? Outra coisa importante aqui, ó, é como classificar a glândula quanto ao modo de secreção. Por exemplo, nós temos glândulas que são holócanas, e de acordo com a imagem a gente consegue ver que a própria célula é o produto que vem a ser secretado. Aqui nós temos um exemplo, a glândula sebácea. Então, nesse caso da glândula sebácea, a própria secreção é a célula, por isso que a gente chama de holócana. O prefixo holo quer dizer todo, então a célula toda é o produto que vem a ser secretado. Beleza. Glândula merócana. Vocês conseguem ver aqui que a célula fica intacta. Ela não é perdida. E o que é liberado é apenas o produto específico que ela vai querer secretar. Então aqui, por exemplo, a gente pode ter os próprios ácidos pancreáticos, saindo aqui a lipase pancreática, a amilase pancreática. Então a célula fica intacta. Ela vai liberar só o produto que vem a ser secretado. E quando é apócrina? Apo quer dizer parte. Então aqui você consegue ver no desenho que parte da célula vai ser secretada, mas não toda. A célula continua viva, vai liberando só fragmentos do seu citoplasma. A gente tem, por exemplo, aqui ó, o caso de quem? Glândulas mamárias. Produção de leite é feita assim. Então a gente consegue ver aqui ó, que pedaços das células vão se soltando, porém a célula continua viva. Beleza? Agora, glândulas endócrinas vão liberar o seu produto sempre aonde? Corrente sanguínea ou entre as células. Já comentamos isso daqui, né? Glândulas cordonais, quando o epitélio forma tipo um cordão e o sangue passa entre esses cordões, ou glândula folicular, quando esse epitélio faz tipo uma bola, né, que a gente chama de folículo, e o sangue vai passando só em volta. Será que tem imagem aqui? Será que tem imagem aqui? Ó? Olha só, aqui nós temos um corte histológico da hipófise anterior. Então aqui nós temos ó, as glândulas, né, o epitélio glandular fazendo vários cordões, né, ficam em vários cordõezinhos e o sangue vai passando entre. Bem diferente do folículo tireoidiano, olha só. As células foliculares ficam aqui em volta desse coloide e aqui dentro tem o armazenamento da tireoglobulina, o que vai dar origem aos hormônios tireoidianos T3 e T4. Então aqui nós temos um folículo tireoidiano, aqui tem outro, aqui um foliculão, aqui um foliculinho. Então o sangue passa só aqui em volta. Viu a diferença? Beleza. Aqui ó, mais uma imagem de uma glândula do tipo, aqui é um tipo acinar, né? A gente tem aqui uma glândula mucosa, produz muco. E aqui ó, o ducto por onde o canal, né, por onde a secreção vai estar passando. Aqui são questões aí para vocês treinarem, mas vocês fazem depois aí na internet, vocês catam. Espero que tenham gostado. A gente fechou aqui hoje o nosso módulo pessoal de tecido epitelial. Próxima aula, próxima gravação vai ser sobre tecido conjuntivo. Começar a falar sobre o TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Então é isso. Se inscreve no canal aí, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só mandar comentário aqui, manda sua dúvida que eu respondo na medida do possível. E segue lá no Instagram, @PiresBru, se inscreve aí, compartilha, dá essa moral. Valeu, bons estudos, grande abraço, até a próxima. Keep humilhando. Valeu. Agora é só fechar.